No deserto, diante do impossível, a fé de um líder fará um milagre para salvar seu povo. Escravidão e promessa. O povo de Israel sofria sob o peso da escravidão no Egito. Forçados a trabalhar arduamente, eles erguiam construções magníficas para Faraó, mas seus corações estavam cheios de dor e esperança por libertação. Durante séculos, clamaram a Deus, pedindo socorro contra a opressão que parecia não ter fim. Então, Deus ouviu o clamor do seu povo. Ele escolheu Moisés, um homem criado no palácio de Faraó, mas que havia fugido para o deserto após cometer um erro fatal. No Monte Horebe, Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente e deu-lhe uma missão divina. Vá a Faraó e diga que deixe o meu povo ir. Moisés, inicialmente relutante, obedeceu ao chamado de Deus. Ele retornou ao Egito e confrontou Faraó, exigindo a libertação dos israelitas. Faraó, no entanto, endureceu o coração, recusando-se a libertar os escravos. Em resposta, Deus enviou pragas devastadoras sobre o Egito, mostrando seu poder e sua justiça. Por fim, após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, Faraó cedeu, permitindo que os israelitas partissem. Assim, liderados por Moisés, o povo saiu do Egito, carregando consigo a promessa de liberdade e uma herança divina. Mas, enquanto eles marchavam em direção ao desconhecido, uma sensação de incerteza pairava no ar. Faraó realmente os deixaria ir tão facilmente? A jornada no deserto. Os israelitas partiram do Egito com corações cheios de esperança e alívio. Guiados por Moisés, marcharam pelo deserto, seguindo a direção de Deus. Durante o dia, uma coluna de nuvem ia à frente, mostrando o caminho. À noite, uma coluna de fogo iluminava sua jornada, garantindo que o povo não parasse, mesmo na escuridão. Enquanto avançavam, os israelitas refletiam sobre sua libertação milagrosa. As crianças corriam, rindo, enquanto os adultos olhavam para o horizonte, sonhando com a terra prometida. Entretanto, nem todos estavam confiantes. As dificuldades do deserto e o medo do desconhecido plantavam dúvidas em seus corações. Essas dúvidas se intensificaram quando chegaram às margens do Mar Vermelho. À frente, as águas vastas e intransponíveis. Atrás, uma notícia alarmante: o exército de Faraó os perseguia. Montado em sua carruagem, Faraó liderava seus soldados, determinado a recapturar os israelitas e reafirmar seu domínio. A visão do poderoso exército egípcio aproximando-se rapidamente encheu o povo de pânico. Eles estavam encurralados, sem escapatória visível. O desespero tomou conta. Por que nos tirou do Egito, Moisés? Clamaram alguns. Éramos escravos, mas pelo menos estávamos vivos. No entanto, Moisés permaneceu calmo. Ele sabia que Deus tinha um plano, mesmo que ainda não estivesse claro. Com a coluna de fogo e nuvem posicionada para proteger o povo, Moisés se preparava para confiar mais uma vez no poder divino que os havia conduzido até ali. O medo e a fé do povo. O desespero ecoava entre o povo, enquanto o som das carruagens do exército egípcio se aproximava cada vez mais. Homens e mulheres, aterrorizados, olhavam para Moisés em busca de respostas. Por que nos tirou do Egito? Perguntavam com raiva e medo. Será que não havia sepulturas lá para que morrêssemos aqui no deserto? Moisés, embora pressionado pela incredulidade do povo, manteve-se firme. Ele sabia que, apesar da aparente impossibilidade da situação, Deus não os havia abandonado. Com uma voz forte e resoluta, respondeu: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Basta ficarem quietos. Essas palavras trouxeram um momento de silêncio. O som da multidão deu lugar ao vento que soprava do mar. Apesar do caos, havia algo de poderoso e inabalável na fé de Moisés. Ele se afastou da multidão e clamou a Deus em oração, buscando orientação. Deus respondeu com uma ordem clara: Diga aos israelitas que marchem. Levante seu cajado, estenda sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que possam atravessar em terra seca. Com a ordem divina, a fé de Moisés transformou-se em ação. Ele ergueu o cajado, com o povo assistindo atentamente, ainda tomado pela dúvida e pelo medo. O silêncio antes do milagre prenunciava a grandiosidade do que estava prestes a acontecer. O milagre do Mar Vermelho.
Moisés estendeu seu cajado sobre o Mar Vermelho, obedecendo à ordem de Deus. Subitamente, um vento poderoso começou a soprar, dividindo as águas. Paredes líquidas ergueram-se à esquerda e à direita, enquanto o chão antes coberto pelo mar tornou-se terra seca. O povo de Israel olhava para a cena com olhos arregalados, incapaz de conter a admiração e o espanto. "Vão!" gritou Moisés, incentivando-os a atravessar. Os israelitas, ainda hesitantes, começaram a caminhar pelo leito seco, cada passo misturando temor e fé. Crianças eram carregadas em braços firmes, idosos eram ajudados, e o som de centenas de passos ecoava no caminho milagroso. As águas, suspensas de maneira sobrenatural, reluziam sob o luar, como se fossem guardiãs silenciosas da travessia. Enquanto o povo atravessava, a coluna de fogo e nuvem permanecia entre eles e o exército egípcio, impedindo que os soldados de Faraó avançassem. No entanto, assim que os israelitas estavam a salvo no outro lado, a barreira divina foi removida, permitindo que os egípcios perseguissem o mesmo caminho aberto no mar. A noite era testemunha de um momento grandioso. Atravessar o Mar Vermelho não era apenas um ato de sobrevivência, era uma manifestação clara do poder de Deus, um lembrete de que ele estava com o seu povo, mesmo nas situações mais desesperadoras. Mas enquanto os israelitas comemoravam sua travessia, olhavam para trás com apreensão. Os egípcios estavam no mesmo leito seco, determinados a alcançá-los. Algo grandioso ainda estava por vir. Derrota dos egípcios. Quando o exército de Faraó avançou no leito seco do mar, a confiança dos israelitas foi posta à prova novamente. As carruagens e cavalos se aproximavam rapidamente, suas rodas levantando poeira e ecos de ameaça. O povo, agora do outro lado, olhava para Moisés com preocupação e medo, perguntando-se se o milagre seria suficiente para salvá-los por completo. Mas Deus não havia terminado sua obra. No momento exato, enquanto os egípcios ainda estavam no meio do mar, Deus confundiu o exército. As rodas das carruagens começaram a travar e quebrar, os cavalos tropeçavam, e o caos tomou conta das fileiras de soldados. "Fujam!" gritaram alguns. "O Senhor está lutando por eles contra nós." Então, Deus deu a Moisés uma última instrução. Estenda o cajado novamente sobre o mar. Com obediência e determinação, Moisés levantou o cajado mais uma vez. Lentamente, as águas que haviam se mantido erguidas começaram a retornar, envolvendo os egípcios. As ondas se fecharam com força e fúria, engolindo completamente o exército de Faraó. O som da água voltando ao seu lugar ecoava pelo deserto, sinalizando o fim dos opressores. Do outro lado, o povo de Israel assistia em silêncio reverente, compreendendo a magnitude do livramento. Quando o mar se acalmou, não havia mais sinal dos inimigos. Pela primeira vez em gerações, Israel estava verdadeiramente livre. Louvor e gratidão. Com o amanhecer, o povo de Israel contemplava o mar agora tranquilo. Testemunha silenciosa do milagre da noite anterior. O sentimento de medo foi substituído por alegria e alívio. Finalmente, eles estavam livres de seus opressores. Era um momento de celebração, e o povo não conseguia conter sua gratidão. Moisés liderou a congregação em um cântico de louvor ao Senhor, proclamando: "Eu cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro." As palavras ecoaram entre as tribos, acompanhadas por palmas, risos e lágrimas de emoção. As mulheres, lideradas por Míriam, irmã de Moisés, pegaram seus tamborins e começaram a dançar. "Cantem ao Senhor!" exclamou Míriam, conduzindo o povo em um refrão de exaltação. As crianças, antes assustadas, agora corriam e brincavam, enquanto os anciãos erguiam suas mãos em gratidão. Todos reconheciam que o Senhor havia lutado por eles e que sua fidelidade era inabalável. Esse momento de louvor não era apenas uma celebração da vitória, mas também uma renovação da fé. Israel sabia que o deserto ainda os aguardava, mas agora tinham certeza de que Deus estava ao seu lado. Com corações fortalecidos e uma nova confiança, o povo retomou sua jornada, agora guiados não apenas pela nuvem e pelo fogo, mas pela certeza de que eram o povo escolhido do Deus Todo-Poderoso.